Senhor Jesus, nesta manhã te louvamos, ó Deus, por podermos estar aqui em saúde diante de Ti. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, por Tua presença, por Tua fidelidade, por Teus planos maravilhosos, aquilo que o Senhor planejou, ó Deus, e preparou para nós. Sabemos que há muitas coisas difíceis também pela frente, assim como teve no passado, muitas situações, ó Deus, de perigo, de juízo, de momentos em que o Senhor precisou tratar duramente com o povo, mas nós queremos, ó Deus, olhar para Ti, Senhor, e queremos estar preparados, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua revelação, a Tua clareza, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém. Muito bem, nós vamos começar, nós estamos no finalzinho da vida de Josias. E nós vamos começar, depois nós vamos para 2 Crônicas, onde geralmente tem mais detalhes. Mas nós vamos começar em 2 Reis, 2 Reis 23. Estamos no finalzinho de Josias e também no finalzinho desse período da história, porque logo depois da morte de Josias, teve mais 4 reis. Mas desses 4 reis, 2 governaram só por 3 meses cada um, e 2 governaram por 11 anos cada um. Então, foram menos de 23 anos, depois da morte de Josias, menos de 23 anos para a destruição de Jerusalém, o cativeiro. Então, nós estamos no fim também de uma etapa, de um período, e é um período triste, porque o povo de Deus vai para o cativeiro. De todas as medidas que Deus iria tomar contra seu povo para que eles pudessem voltar, a medida de Deus, a disciplina de Deus, assim como o pai ou a mãe que disciplina o filho, nunca é para o mal. Quer dizer, os homens, pode acontecer de fazer para o mal, mas Deus nunca disciplina para o mal, e os pais normalmente não disciplinam para o mal. Sempre assim, pode causar dor no filho, na filha, mas é para o bem, é para a aprendizagem, geralmente é para preservar contra algum perigo, alguma coisa que pode ser ruim para os filhos. E a mesma coisa Deus usou muitas medidas ao longo da história para que o povo voltasse, para que o povo se arrependesse, para que o povo servisse a Deus e para que eles pudessem permanecer na terra e permanecer nas bênçãos de Deus. Mas, à medida que a história foi progredindo, as pessoas foram se afastando mais e mais de Deus, e chegou a esse ponto. E sempre lá, no tempo de Moisés, quando ele falava das medidas que Deus poderia usar, ele falava de muitas coisas que Deus poderia fazer para disciplinar seu povo. Ele poderia usar guerras, ele poderia usar fome, falta de chuva, ele poderia usar enfermidades, ele poderia usar várias medidas para chamar a atenção do povo e para que o povo se voltasse a ele. Mas a medida mais drástica, a última, na escala de Deus, seria o cativeiro. E é justamente isso que está chegando nesse ponto agora que nós estamos na história. Agora, Josias foi um grande rei, um rei, como nós já temos estudado, um rei que estava fazendo tudo como Deus queria. Então, no final, em Reis, nós vamos ver como que Reis fala sobre a morte de Josias, depois nós vamos ver como Crônicas fala do mesmo assunto. Então, Reis, em 2 Reis 23, depois de falar de tudo de que Josias fez,
termina, só para vocês verem assim a sequência. Em 2 Reis 23 fala das reformas, de como ele foi até pelas tribos de Israel, tirando idolatria. Depois, no versículo 21, fala assim, que o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Essa foi a última coisa que nós estudamos, a Páscoa que Josias celebrou. E essa Páscoa, até tem o restinho na lousa ali do lado, a última aula nossa foi comparando, porque versículo 22, 2 Reis 23, 22, diz assim: nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes. Puxa, isso é muito tempo. Desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. No 18º ano do rei Josias, celebrou-se esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Então aqui fala dessa Páscoa, que foi a Páscoa mais restaurada, mais maravilhosa, mais de retorno mais profundo ao Senhor, desde o tempo dos juízes. Isso aconteceu no 18º ano do rei Josias. Então vamos sempre fazendo as contas e nos situando. Josias se tornou rei com 8 anos de idade. Então isso aconteceu quando ele tinha 26 anos, né, essa Páscoa. Essa Páscoa é a última coisa que a Bíblia relata sobre o reinado de Josias. Ele governou por mais 13 anos depois disso, porque ele reinou 31 anos. Então, no 18º ano do reinado dele, ele celebrou essa Páscoa. Depois dessa Páscoa, ele continuou por mais 13 anos. Só que nesses 13 anos não temos mais nenhum fato registrado, não fala mais nada sobre o que Josias fez, mas ele continuou sendo um rei servindo ao Senhor. No versículo 24, Josias também aboliu os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Isto fez ele para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Elquias achara na casa do Senhor. Então isso mais ou menos encerra todas as reformas, todas as purificações. Ele tirou ídolos, tirou altares, tirou altos, purificou a casa de Deus. Ele fez todas essas coisas. A última coisa que cita é que ele também aboliu esses adivinhos, feiticeiros e coisas também que eram proibidas, né, que eram contrárias à vontade de Deus. E aí olha o versículo 25, que vai dar então um desfecho, assim, uma avaliação final. Geralmente essa avaliação é feita no início, quando fala assim: fulano se tornou rei, aí faz uma avaliação, e tinha dado mesmo, no início do capítulo 22, 2, fala realmente que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, não se apartou nem para a direita nem para a esquerda. Mas no fim, aqui, no fim do relato, então ele faz uma avaliação no início e ele faz uma avaliação também no final. E olha essa avaliação final que ele faz, né? No início já fala: olha, ele fez tudo que era certo aos olhos de Deus, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ok? E lembra que o padrão, a referência dos reis de Judá sempre era o rei Davi. Será que quando falava de um rei, falava: não, esse não andou nos caminhos de Davi? Ou então, como Josias, esse andou nos caminhos de Davi. Às vezes falava assim: esse andou nos caminhos de Davi, mas não 100%, né? Então a gente tem todas essas avaliações. Josias andou nos caminhos de Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isso é avaliação no início. Mas olha o que fala no final. Então aqui faz uma segunda avaliação, né, no final do relato dele, que é tremendo. Olha só, versículo 25, 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois dele, houve rei
que lhe fosse semelhante. Eu acho que se a história fosse continuar, não ia ser só Davi, acho que eles iam comparar os outros reis com Josias, porque aqui está dizendo, não houve, nem antes nem depois dele, rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração. Vocês lembram dessas palavras aqui? Que Jesus falou, está em Deuteronômio, mas Jesus falou, quando perguntaram para ele, qual que é o grande mandamento, amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então isso aqui é Josias, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme uma parte, toda, conforme toda a lei de Moisés. Então, lembre mais uma vez, a gente já chamou atenção para isso, mas eu quero que vocês vejam mais uma vez. Josias, o que marca a vida de Josias? Eu vou falar, comparando, principalmente como nós fizemos com a Páscoa, naquela última aula, eu vou fazer uma pequena comparação com Ezequias. Ezequias era o último rei bom antes de Josias. Ele foi um rei tremendo também, Ezequias. Agora, o que marcou o tempo de Ezequias? O tempo, assim, a vida de Ezequias. Qual que é a marca? O que você pensa em Ezequias? O que você pensa? A história da vida de Ezequias é aquela história daquela grande batalha, em que cercaram a cidade de Jerusalém e o comandante lá da Síria leu uma carta do rei da Síria, fez todo um discurso. A maior parte do relato bíblico são essas comunicações entre os comandantes, o rei e os comandantes da Síria e Ezequias. Então, o que marcou Ezequias? A confiança diante de um exército enorme, diante de possibilidade zero dele conseguir resistir a esse exército. Ezequias confiou em Deus, não se entregou ao inimigo, confiou em Deus. Deus falou com ele, o inimigo não vai entrar em Jerusalém. Ele viu tudo ao contrário, um exército enorme cercando Jerusalém, não tinha chance dele resistir, e ele confiou em Deus. Então, isso fala na avaliação de Ezequias. Nunca houve alguém que confiasse em Deus como Ezequias. Então, nós temos, cada um brilha numa área. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver grandes homens e mulheres de Deus, e cada um teve assim, o que você vê na vida de João Wesley? O que você vê com Lutero? O que você vê em São Francisco de Assis? O que você vê? Você começa a ver assim, grandes personagens, um é forte numa coisa, outra sobressai em outra. Então, Ezequias, o que foi a grande marca dele? Ele confiou em Deus. Agora, qual que é a grande marca de Josias? Ele fez tudo de acordo com a lei. Josias é um cara que ficou apaixonado, que ficou assim, a vida dele, ele já começou buscando a Deus, mas quando acharam o livro da lei e leram o livro da lei para ele, ele ficou muito tocado, rasgou as vestes, ficou perplexo, ficou perturbado. Deus, o que vai ser de nós, porque nós não estamos guardando a sua lei? E então o que marcou isso, tem várias vezes, a Páscoa, em vários momentos, em tudo que Josias faz, ele passa a fazer de acordo com a lei. Então a grande marca na vida de Josias é isso. Ele nunca, porque você pode falar assim, mas como que faz essa afirmação? Nunca houve ninguém como Josias, mas não teve Ezequias? Sim, Ezequias se destacou nessa área. Ele confiou em Deus como nenhum outro, também porque ele viveu uma situação. Ele viveu uma situação que ele precisava confiar em Deus. Agora, Josias, o desafio para ele era, nesse momento em que a nação estava quase indo para o cativeiro, depois Josias se tornou rei, depois de Manassés, 55 anos de Manassés,
mais 2 anos de Amon, mas na mesma linha. Josias entra e muda a situação, ele muda totalmente o rumo da nação para seguir e obedecer à lei de Deus. Então, nem antes nem depois dele houve rei que se convertesse de tal forma, destacando então que o que marcou a vida de Josias foi esse amor à palavra de Deus, ok? Muito bem, então versículo 25, foi isso. Agora 26, esse aqui também a gente já tinha comentado antes, no início, né, ou no tempo até de Manassés, a gente mostrou o livro de Reis. Isso não aparece em Crônicas, mas o livro de Reis destaca umas 4 vezes que depois de Manassés, por causa do que Manassés fez, o cálice, a gente deu umas aulas sobre isso, né? O cálice da ira de Deus chegou ao máximo e houve uma sentença de Deus que se tornou irreversível, porque existem situações, várias na Bíblia, em que Deus fala: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou julgar. Mas o povo se arrepende e Deus não julga, né? O grande exemplo é Jonas em Nínive, que Deus mandou Jonas falar: olha, vocês podem se preparar. Ele não falou assim, talvez não, né? Por isso que Jonas ficou bravo depois. Jonas saiu pregando: em 40 dias eu vou julgar essa cidade ímpia, vou julgar essa cidade por causa de tudo de mal que vocês estão fazendo. Só que o povo se arrependeu e Deus mudou a sentença. Então existem situações em que Deus pode mudar a sentença, e aliás Deus tem o maior prazer, né? Deus não é como a gente assim, não, eu falei, agora eu quero que se cumpra de qualquer jeito. Jonas foi assim, Deus tinha que ter destruído Nínive, porque eu falei que Nínive será destruída. Ele tinha mais amor à palavra dele, à honra, à reputação dele, do que a todo aquele povo de Nínive que Deus poupou, né? Então, Deus tem muito prazer, ele fala isso em Ezequiel, em várias passagens. Deus fala assim: eu posso me arrepender, eu posso mudar minha sentença. Só que tem momentos na história em que não tem jeito mais de mudar a sentença. E isso depois, acho que já mostrei isso, mas em outros momentos a gente pode mostrar. Deus falou, em pelo menos acho que 3 ocasiões, Deus falou com Jeremias: não ore mais por esse povo. Jeremias é contemporâneo aqui de Josias, e depois de Josias, né? Então Deus falou com Jeremias: não adianta orar mais. Em Jeremias 15 ele fala assim, nem que fosse, Deus cita para Jeremias 2 dos grandes intercessores na história de Israel. Ele falou assim: nem que tivesse Moisés reverteu a decisão de Deus por causa do bezerro de ouro, que Deus falou assim: sai da minha frente que eu vou destruir esse povo todo. Então Moisés foi um grande intercessor. E Samuel, Deus fala em Jeremias 15, nem que haja aqui, que tivesse aqui presente Moisés e Samuel, eu não mudaria minha sentença. E nesse mesmo capítulo 15 de Jeremias, ele também cita essa mesma questão. Ele falou assim: é por causa do que Manassés fez. Então, Manassés depois se arrependeu. Deus perdoou Manassés. Deus ficou misericordioso com Manassés. Mas o que ele e a nação fizeram não tinha mais retorno. Não tinha mais retorno. Então, aqui também vai dizer a mesma coisa. Versículo 26. Todavia, gente, se tivesse alguma chance de Deus mudar de mente, de decisão, seria com Josias. Josias fez tudo certo. Ele fez uma limpeza, uma mudança, tirou a idolatria como ninguém tinha feito antes. Mas mesmo assim, todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Aí você pode falar assim, mas poxa, não é? Se o povo realmente se arrependeu, se Josias mudou, não era para Deus ter mudado a sentença? Bom, depois nós vamos ver um outro aspecto, mas queremos só seguir
a sequência que eu queria que vocês vissem como o livro de Reis trata a morte de Josias. Mas aqui dá, então, esses dois aspectos da avaliação final. Josias foi como nenhum outro rei, ele se arrependeu com o povo, ajudou o povo a fazer uma limpeza, uma mudança, porém, mesmo assim, o Senhor não mudou a sua sentença. Versículo 27, disse o Senhor, também ajudar, hei de tirar de diante da minha face, como tirei Israel, as 10 tribos que já tinham ido para o cativeiro mais de 100 anos antes. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Mas, só um parênteses aqui, mas será que Deus, quando Ele fala isso, eu vou tirar Judá diante da minha face, como tirei Israel, rejeitarei essa cidade, Jerusalém, que escolhi, e a casa. Então, acabou a história. Deus deixou de lado para sempre. Por isso que a gente tem que ler os profetas. Jeremias, que foi o grande profeta dessa época, ele fala, não adianta mais orar pelo meu povo, vai para o cativeiro, mas os profetas sempre falam, mas depois vou voltar, depois eu vou restaurar. Então, o juízo de Deus é para disciplinar, é para purificar, não é para rejeitar de maneira final. Bom, então essa foi a avaliação final do tempo de Josias. Ele foi um rei tremendo. Deus mandou falar, através da profetisa Uda, Deus mandou falar com Josias, olha, como você se arrependeu, então o juízo que eu estava preparando não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer depois. Então, vamos dizer assim, Josias conseguiu, né, pela obra dele, pelo coração dele, conseguiu adiar, ele conseguiu postergar o juízo de Deus, né, mas não cancelar. E isso, na verdade, é a nossa missão no mundo hoje. Assim, eu sempre tenho falado em relação a essa época que eu vejo que naquele tempo era Deus em relação nem a Israel todo. Israel das 10 tribos já tinham ido para o cativeiro. Essa época Deus está tratando com o remanescente, com o restante que tinha sobrado. Até do povo das 10 tribos tinha muita gente em Judá, mas era a última parte do povo de Israel que ainda estava lá. Então Deus estava falando, o cálice da minha ira encheu, não tem mais retorno, mas isso era em relação a esse povo. Hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo numa época em que esse cálice da ira de Deus não diz respeito, pelo que a gente vê nas profecias e pelo que a gente vê no mundo hoje, não diz respeito ao Brasil, ao mundo ocidental, à Europa, Estados Unidos, sei lá, uma parte do mundo. Essa ira de Deus, esse cálice que está se enchendo e essa sentença que pode, né, isso eu não sou eu que eu não tenho nenhuma autoridade para dizer que Deus já deu essa decisão, mas a gente vê toda a história, todas as profecias dizendo, nos últimos dias, né, a iniquidade vai multiplicar, vai encher e vai chegar o dia do Senhor em que Deus vai julgar todas as nações. Então, eu estou só dizendo assim que um dia isso vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer de que o cálice da ira de Deus vai se encher e mesmo que nós, como igreja, como intercessores, como povo, mesmo que nós venhamos a falar assim, Deus, não faça isso, não acabe com as nações, não venha destruir, Deus vai dizer, não, assim, essa sentença já foi dada. Porém, o que nós podemos fazer? Nós podemos adiar, nós podemos fazer com que Deus fale assim, tá, eu vou esperar mais um pouco. Porque, na verdade, agora vamos entender um pouquinho da natureza de Deus. Quando Moisés intercedeu pelo povo de Israel, lá no Monte Sinai, Moisés estava lá em cima do monte, recebendo os 10 mandamentos e tudo, e o povo lá embaixo estava fazendo o quê?
fazendo um bezerro de ouro, e estava dizendo: esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Assim, uma blasfêmia, uma coisa terrível. Assim, eles tinham visto, né, aquele povo, eles tinham visto o Mar Vermelho abrir, eles tinham visto as pragas, eles tinham visto os milagres de Deus no deserto. Como é que eles foram fazer isso? Então Deus falou: Moisés, e isso é muito interessante, assim, porque por que Deus precisa pedir licença de um ser humano, né? Assim, Deus fala assim com Moisés: você permite? Eu posso fazer uma coisa, eu estou com muita raiva, você deixa eu fazer? E Moisés falou assim: não deixo, né? Mas por que Deus ouviu a oração de Moisés? Porque na verdade Deus não queria fazer isso. Qual foi a intercessão de Moisés? Moisés não falou assim: Deus, pense um pouquinho, mude esse seu gênio, não fique tão bravo, né? Deus não falou com Moisés assim, Moisés não falou com Deus assim, no sentido assim de mudar Deus. O que Moisés descobriu? Moisés, pela proximidade, pela intimidade com Deus, ele entendeu que Deus não queria fazer isso. Moisés falou assim: Deus, eu sei que o Senhor não quer fazer isso. Eu sei que o Senhor quer ser fiel às promessas com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sei que o Senhor não quer que todos os povos falem: Deus tirou o povo do Egito só para matar no deserto. Eu sei que o Senhor quer algo diferente com esse povo. Então, no mundo hoje, você tem ouvido o povo de Deus orando para Deus ter misericórdia do mundo? Ou será que nós, como igreja, estamos só orando por nós? Se estiver tudo bem conosco, pode nos tirar, pode nos arrebatar, pode nos tirar desse mundo e pode julgar o mundo, que eu não tenho. Gente, quantas pessoas na igreja estão orando como Moisés, dizendo: Deus, o Senhor não quer fazer isso? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala: o Senhor é longânimo e não quer que ninguém se perca. Vocês já leram isso na Bíblia? Nós temos isso. Deus não quer, e Ele está esperando. Deus é longânimo. Deus está olhando para o mundo cheio de iniquidade, cheio de violência, cheio de coisas terríveis, e Deus não está dizendo: ai, eu tenho uma vontade de acabar com esse povo. Deus está dizendo: eu tenho vontade de ter misericórdia, eu tenho vontade que o povo se arrependa, e estou esperando para que haja oportunidade para que o máximo possível se arrependa. Agora, infelizmente, para Deus estabelecer seu reino na terra, Ele precisa julgar, vai chegar o momento de julgamento, tem que ter, mas antes do julgamento, Deus deseja que todos possíveis, todos que puderem, todos que tiverem um coração, se arrependam. Então, esse é o coração de Deus, e essa deve ser a nossa oração. Eu sei, quando a gente olha para a maldade, para a corrupção, para a doença, para a violência, para o que está sendo feito com crianças, assim, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, o nosso desejo é: Jesus, volte, põe as coisas no lugar. Ninguém vai conseguir. Não tem um partido político, não tem um salvador da pátria, não tem ninguém que vai fazer isso. Pode ser que surja alguém como Josias que chame o povo para arrependimento. Não sei se na área de governo, ou pode ser não na área de governo. Pode ser que Deus levante homens e mulheres de Deus que chamem o povo para arrependimento. Tem muitas profecias na Bíblia a respeito de um grande avivamento final, de uma grande colheita. Então pode ter pessoas, a impressão que a gente tem, que já houve pessoas tremendas como John Wesley, como George Whitefield, como outros homens que falavam, assim, Jonathan Edwards, assim, pessoas que falavam para multidões. Recentemente nós temos também, no século XX, o próprio Billy Graham e outros, assim, tem havido outros evangelistas que têm pregado para multidões. A impressão que a gente tem é que o último avivamento não vai ser
em função de uma grande figura poderosa, como esses nomes que eu citei, né? Talvez não haja assim um pregador, uau, esse cara vai para toda parte do mundo e prega, e muita gente converte. Talvez vai acontecer algo mais anônimo, mais sem uma pessoa aparecendo, mas o poder de Deus operando e trazendo muita gente ao arrependimento, né? A gente tem uma esperança para isso. Mas antes do grande e terrível dia do Senhor, nós precisamos orar para que haja esse avivamento e para que muita gente venha a Jesus. Porque se você falar assim, Jesus, venha logo, essa é uma oração que precisa ter em nosso coração. Infelizmente tem gente que nem está orando para isso, né? Tá, a vida está boa, está indo assim, Deus, nem precisa voltar tão rápido, porque, né, eu ainda quero ter tempo para terminar meus projetos aqui, né? Eu pensava muito isso, né, quando eu era garoto, assim, mas se Jesus voltar, tudo que eu estou sonhando no futuro não vai acontecer, eu não vou ter tempo para fazer. Gente, que pensamento bobo, né? Porque quando Jesus voltar, aí sim, hoje, né, eu já penso assim, eu quero que Jesus venha logo, porque aí sim eu vou ter tempo para ler, que eu não tenho tempo agora, vou ter tempo para desenvolver projetos no reino do milênio, com tudo em ordem, sem guerra, sem enfermidades, as coisas vão ser maravilhosas, a gente vai ter tempo, a gente vai ter, bom, só o milênio são 1000 anos, acho que dá para desenvolver alguns projetos maravilhosos, né, com 1000 anos, né? Mas a questão é, se você está orando para Jesus voltar, se você está ansiando, Jesus voltar é mais do que uma oração, né? É um clamor, Maranata, Jesus, está muito ruim, o Senhor precisa voltar. A igreja não está manifestando, eu nem estou pensando dos governos, dos educadores, dos cientistas, das universidades, da mídia, de tantas áreas assim que está tudo errado. Eu nem estou pensando nisso, eu estou pensando na igreja. A igreja não está fazendo o reino de Deus aparecer na terra. Então, Jesus, venha logo. Mas quando você pensa isso, só quero que você analise isso comigo. Quando você pensa, Jesus precisa voltar, lembre que quando Jesus volta, Ele vai colocar tudo em ordem, mas essa volta de Jesus acontece no meio de um grande juízo final. E aí não vai ter chance para muita gente. Então, quando você fala assim, Jesus, venha logo, mas Jesus, eu sei que para o Senhor vir, muita gente está aí perdida, que precisa ainda vir para o Senhor. Então, venha Jesus, venha logo, mas antes, mande esse avivamento, porque aí sim, virá uma grande colheita. Apocalipse 14 fala muito sobre isso, né? Que tem primeiro ele fala assim sobre colher as pessoas, né, o trigo, a coisa, né, seria assim, as pessoas que realmente amam, né, tem potencial para fazer parte do povo de Deus, e depois dessa colheita de almas, de pessoas, né, Deus alcançando multidões, aí depois disso vem a colheita, que também é chamada de colheita, que é o juízo de Deus. Então lembrem disso, Jesus, a gente quer que o Senhor volte. Nós não vamos ter solução para a sociedade, não vamos ter solução para a economia, não vamos ter solução sem a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, precisa ter um grande avivamento, ok? Então a gente precisa sempre colocar essas coisas assim, e nosso anseio por Jesus, para que Ele volte, tem que incluir esse anseio para que muitas pessoas que hoje não estão preparadas, eu tenho certeza que você tem pessoas na sua família que fazem parte desse número. Não é nenhuma questão de julgar quem é salvo e quem não é salvo. Há muito tempo eu desisti disso, né? De pensar assim, eu sei que ali, né, ali esse tipo de pessoa. Não, eu não sei quem é salvo, eu não sei quem não é, porque tem muitas pessoas que não estão na igreja, que não estão dentro dos meus moldes, do meu padrão, mas que ama a Deus. Então, a gente não sabe. Mas
Tem muita gente, a gente sabe disso, sem apontar um ou outro, e mesmo nas nossos familiares, nossos vizinhos, nosso círculo, tem muita gente que não está preparada. Pode até ser gente que já ama Jesus, que tem um novo coração, mas não está preparado para a volta de Jesus. Então, vamos ansiar pela volta de Jesus, mas vamos ansiar para que todas as pessoas que têm um coração possam ser tocados por Deus. E isso é o que mais ou menos eu entendo que Josias representou essa época, né, em que houve uma grande chance final. Houve uma grande chance final que Deus deu antes do grande juízo que viria. Muito bem. Então, versículos 26 e 27 fala que Deus não mudou, não reverteu a sua sentença final. Versículo 28. Ora, o restante dos atos de Josias, tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E aí fala sobre a morte. Agora o versículo 29 fala sobre a morte de Josias. Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Essa palavra, eu não sei se a sua tradução fala contra o rei da Síria. Na verdade, não é contra o rei. Aí a sua fala contra, mas não é contra. Na verdade, ele foi, isso aí a gente sabe também por outros textos, mas também sabe pela história, pelas pesquisas históricas, que, na verdade, o faraó era aliado da Síria. Ok? Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele subiu, na verdade, para ajudar o rei da Síria ao rio Eufrates. O rei Josias marchou para encontrá-lo em batalha, mas vendo o faraó Neco, o matou em Megido. De Megido, os servos de Josias o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e ungiu, constituiu rei em lugar de seu pai. Ok, nós já vamos passar para Crônicas, que vai nos dar mais detalhes. Mas eu queria assim, só que vocês observassem bem. Cada livro da Bíblia tem um objetivo, tem uma razão, né? Você vai pegar, por exemplo, você vai estudar os 4 evangelhos. Cada evangelho, às vezes, salienta um fato por um motivo, né? Então, você vai estudar vários fatos da vida de Jesus, você compara com os 4 evangelhos para pegar mais detalhes. Mas, ao mesmo tempo, cada evangelho tinha um motivo. Eles estavam escrevendo e foram inspirados pelo Espírito Santo para colocar alguns fatos, não colocar outros. Então, o livro de Reis, ele não fala muito sobre essa morte, ele só conta. Ele deu essa avaliação final, que eu mostrei, falou de como Josias tinha sido um rei fantástico, como ele tinha feito, falou que isso não reverteu a decisão de Deus, e depois ele simplesmente fala assim, então, Josias... No final, assim, aconteceu esse fato, que Faraó estava indo à batalha para ajudar o rei da Síria, e Josias saiu contra ele e morreu na batalha. Então, aqui o autor, o compilador, aquele que fez esse livro aqui, não foi inspirado por Deus para avaliar. Josias fez uma coisa certa? Josias fez uma coisa errada? Aqui não faz avaliação nenhuma. Josias foi um homem temente a Deus e aconteceu isso no fim. Agora vamos pensar um pouquinho só para vocês analisarem. Josias se tornou rei com 8 anos de idade. Ele reinou 31 anos. Quantos anos ele tinha quando morreu? 8 com 31. 39. Gente, é novo, né? É muito novo. Ele morreu com 39 anos de idade. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Seja como for, você pode avaliar, nós vamos lá para Crônicas, que vai dar alguns outros detalhes. E a grande pergunta é,
Josias fez uma coisa errada? Ele deveria ter morrido com essa idade? A gente tem essas perguntas. Eu sempre falo, não é errado fazer pergunta. Nem sempre nós temos uma resposta. Você vai ler, se você começar a pesquisar no Google e tal, você vai ver pessoas defendendo os dois lados. Tem gente que vai falar assim, não, Josias, ele desobedeceu, ele fez uma coisa errada, ele não devia ter feito isso. Outras pessoas vão dizer, não, Josias fez uma coisa perfeitamente normal. O rei do Egito estava passando no meio da sua terra, ele não queria que isso acontecesse, sei lá, mas a Bíblia não dá muitos detalhes, porém a Bíblia dá algumas pistas, então a gente tem que analisar o que está escrito para fazer isso. Mas eu só queria assim, do ponto de vista do livro de 2 Reis, você consegue ver claramente para onde esse texto está caminhando, os nossos pensamentos. Então, eu queria que vocês vissem todo esse final de Josias. O que eles colocaram? Relataram a vida, né, o que Josias fez, deu essa avaliação tremenda, nunca houve um rei como ele. Aí depois falou assim que Deus, apesar disso, Deus não ia mudar a sentença, e depois conta a morte. E depois, aí você já vai para a fase final, versículo 31, já vai falar do filho Jeoacás e tal, e vai contar esse restante, que é só coisa ruim. Vai ter 4 reis, né, depois de Josias. Todos os 4 reis ruins. E filhos de Josias. Filhos e netos de Josias. É uma coisa interessante. Desses 4 reis, 3 foram filhos de Josias. 3 filhos. Primeiro ficou um rei 3 meses, aí foi para o cativeiro. Aí colocaram outro irmão dele. Então, primeiro filho de Josias, depois um segundo filho de Josias. Esse segundo filho de Josias reinou 11 anos. Nós vamos depois estudar isso, mas só para vocês terem uma visão. O segundo filho de Josias reinou 11 anos. Aí depois dele, um filho do filho, ou seja, um neto de Josias. Mas ele ficou 3 meses também. O rei de Babilônia levou embora. Aí, como esse neto de Josias não tinha filhos, aí colocaram um terceiro filho de Josias, Zedequias. Então, o terceiro, 3 reis foram filhos diretamente de Josias, todos os 3 ruins. Isso é muito triste. O filho de Ezequias foi Manassés. Como que um rei temente a Deus tem um filho tão ruim? Então, isso é uma coisa muito séria, né, para nós pensarmos. Um homem que é temente a Deus, os filhos também deveriam seguir nos seus caminhos. Então, mas, de qualquer forma, o cenário é esse. Josias foi um homem temente a Deus, foi um rei como nenhum outro. Deus não reverteu a sua decisão, e depois de Josias, aí Josias morreu, uma morte trágica, uma morte violenta, e depois dele, esses 4 reis que só prepararam o caminho. Aí foi, inclusive durante esse período, foram 3 levas de cativeiro que foram, que aconteceram durante esse período. Então, esse é o cenário de reis. Agora vamos para 2 Crônicas 35, vamos ver o que diz lá. Aí nós temos um pouquinho mais informações sobre a morte de Josias. A sequência é a mesma. No capítulo 35 de Crônicas, os primeiros 19 versículos relatam a Páscoa. Então, assim como em Reis, nós só temos a última coisa que relata do reinado de Josias foi a Páscoa, essa Páscoa tremenda que foi como nenhuma outra. Ok? Então, até o versículo 19, que foi no 18º ano do reinado de Josias, está falando sobre a Páscoa. Crônicas conta muito mais sobre a Páscoa do que Reis. Aí o versículo 20, 2 Crônicas 35, 20. Depois de tudo isto o quê? Tudo que Josias tinha feito, de bom, de maravilhoso, terminando com a Páscoa. Aí ainda ressalta isso, havendo Josias preparado ou colocado em ordem a casa do Senhor,
Olha como, né, assim, ele trabalhou, ele purificou, ele mudou a situação, tirou a idolatria, fez muita coisa para que a casa do Senhor estivesse em ordem, deixou tudo pronto, e ele teve 13 anos para desfrutar isso, né? Porque isso aconteceu no 18º ano, então durante mais 13 anos, Josias continuou sendo rei, e com certeza o povo servindo a Deus e indo ao templo. Então ele teve 13 anos de bonança, de paz, das coisas estarem em ordem. Mas depois de tudo isto, havendo Josias preparado a casa do Senhor, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Então, isso aqui, deixa eu só agora explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Isso aqui a gente sabe através também da história, né, das pesquisas históricas, mas é totalmente confirmado com o relato da Bíblia também. Quem era, até esse momento na história, esse aqui é um momento, essa época de Josias, da morte dele e tudo, é um momento de transição na história do mundo que eu falo, sim, naquela época o mundo era aquela região do Oriente Médio, né? A Europa não estava acontecendo quase nada, na China, na Índia a gente não tem muita notícia, na África, mas o mundo conhecido, o mundo daquela época eram esses países em volta de Israel, essa região que a gente conhece como Oriente Médio. Então, a potência mundial, na época que Israel era escravo no Egito, na época de Moisés, a potência mundial era o Egito. Era a grande potência, era o país que mandava em todos aqueles países em volta. Mas depois de bastante tempo, quem subiu no cenário foi a Síria. Lembra, para não confundir com Síria. Síria é o mesmo país Síria de hoje, fica logo ao norte de Israel. A Síria é a parte do norte do Iraque hoje, ok? Então, até tem a cidade de Nínive, agora me deu branco, né? Mas tem uma cidade que fica próxima no Iraque que falam até hoje, não lembro o nome agora, mas tem uma cidade no Iraque, não é exatamente onde ficava Nínive, mas é perto. E até pouco tempo o ISIS estava controlando essa região. E teve uma batalha por mais de, acho que 1 ano, 2 anos, recentemente, e libertou essa região, que é a região da Síria. Não estou lembrando o nome da cidade. Mas é a parte do norte, o rio Eufrates, é tudo lá. Então, a Síria era a grande potência. Foi a Síria que levou cativo as 10 tribos, 100 anos antes. Foi para a Síria, né, para Nínive, que Jonas profetizou. Jonas foi antes do cativeiro das 10 tribos. E ele levou o povo a se arrepender. Então, depois de Jonas, Nínive e a Síria tiveram um período de grandeza. Eles eram o país dominante. No tempo de Ezequias, quem que veio contra Judá? A Síria. Okay? Então, toda essa época, de mais de um século, era sempre a Síria. Nesse período que nós estamos falando agora, nesse período de Josias, a Síria está caindo e Babilônia está subindo, porque dentro de poucos anos, quem vai levar Judá para o cativeiro? Babilônia. E exatamente nessa época que está acontecendo essa transição de poder. Inclusive, talvez na próxima aula, não sei, a gente pode ver, mas 2 profetas menores que são dessa época aqui, são Naum e Sofonias, dessa mesma época. Naum é uma profecia curta, né, de 3 capítulos, falando contra Nínive. E é um pouquinho antes dessa época aqui. Lembra, Jonas profetizou para Nínive e houve arrependimento, mais de 100 anos antes. Agora, Naum, nessa época, um pouco antes da morte de Josias, Naum profetizou que Nínive seria destruída. E foi mesmo, nessa época que
Josias morreu, que Faraó está subindo para Judá, Nínive já tinha caído para a Babilônia. Babilônia que está conquistando. Então, o que Faraó está fazendo? Vocês têm uma noção mais ou menos de mapa? Israel está num lugar muito chave, assim, no centro. Abaixo de Israel tem o Egito, para o sul, que já começa a África. Okay? Israel faz parte da Ásia, mas no mapa, abaixo, né, para o sul de Israel, você tem o Egito. Acima, bem acima, na linha reta de Israel, ficam os países hoje e eram chamados naquela época de Líbano e Síria. Líbano e Síria, bem ao norte de Israel. Para o lado oriente, hoje é a Jordânia, para o lado do oriente, indo para o lado do oriente. Do lado ocidente é o mar Mediterrâneo. Então, para o lado oriente, tem o país que hoje é a Jordânia, mas naquele tempo era dominado por esses países, pela Síria, depois pela Babilônia, e depois, mais um pouquinho depois da Jordânia, indo para o Oriente, tem um país hoje que é Iraque, e depois o Irã. Naquele tempo era a Síria, Babilônia e Pérsia, né? Então, quando o Egito também estava crescendo, ficando mais forte. Então, o que Faraó queria? Quando ele viu que Nínive foi conquistada, e a Síria ainda existia, mas eles tinham perdido a capital, estavam nessa cidade de Carquemis e numa outra cidade chamada Arã. Então, o Egito, ele não queria que Babilônia ficasse forte, porque ia ser ruim para o Egito. Então, o Egito, que já era aliado da Síria, o Egito queria assim, então, versículo 20, o rei subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. O que eles iam fazer lá? O Egito ia ajudar a Síria a resistir à Babilônia. Deu para entender? Então, esse é o cenário. Agora, se você está lembrando do mapa, e não tinha aviões, e navios não chegavam a esse rio Eufrates direto, como que o rei do Egito, lá no sul, vai chegar na Síria, no rio Eufrates? Como é que ele ia chegar? Passando por Israel. Aliás, Israel já assim, historicamente, Israel é um lugar por onde passam todas as rotas de comércio, onde havia guerras. Então, esse Israel tinha uma posição privilegiada, mas também muito perigosa, né? Porque todo mundo queria controlar Israel, porque era o caminho, né? Era o caminho e era importante para eles terem. Então, mas o rei do Egito, ele não estava guerreando contra Josias. Ele falou assim, eu quero ir lá para a Síria. Então, ele tinha que passar por Israel. E tem um lugar lá que é interessante, que quando você vai para Israel, você vê exatamente esse lugar, porque mais na frente vai dizer, no versículo 22, que esse lugar onde Josias enfrentou o rei do Egito, foi num vale, chamado Vale de Megido, final do versículo 22. E fala também em Reis sobre isso. Sabe onde é Megido? Lá, assim, a pronúncia para nós é Megido, mas a pronúncia é Megido. Sabe onde que é esse lugar? Armagedon. É o mesmo lugar chamado Armagedon. Nesse lugar já teve muitas batalhas, nos tempos bíblicos, no tempo de Napoleão, no tempo das cruzadas, já teve muitas batalhas nesse lugar. E realmente é um vale e é um lugar onde tem fortalezas, dá para você ver de muito longe, quando, né, isso era uma vantagem muito grande, né, quando tinha uma fortaleza bem no lugar que você tem uma visão, não tinha satélite, não tinha outros recursos que tem hoje, então eles tinham que depender do olho mesmo, então eles podiam ver os exércitos se aproximando. Essa região não era, a princípio, não pertencia a Josias, fazia parte de Israel,
mas fazia parte das 10 tribos. Josias é rei de Judá só. Mas como essa parte era da Síria e a Síria está ficando fraca, Josias provavelmente ele tinha alguma coisa a ver nesse lugar também. Então, esse era o lugar perfeito para o rei do Egito passar, e foi nesse lugar que Josias foi enfrentar. Agora, isso explica algumas coisas, mas ficam muitas dúvidas ainda. Então, vamos só ler esse aqui, para vocês poderem, pelo menos, conhecer as perguntas melhores, né? Nem todas as respostas estão aqui. Então, Josias, ele foi para guerrear, ele saiu ao encontro do rei do Egito. Versículo 21. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra, que era lá na Babilônia. Na verdade, ele ia ajudar a Síria contra a Babilônia. Agora, olha aqui que ele fala, o rei do Egito. Disse Deus que me apressasse. Caramba, esse rei do Egito tem um acesso a Deus. Disse Deus que me apressasse. Portanto, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, ou ele te destruirá. Ok, vamos parar aqui um pouquinho. Quem foi o último rei que falou que Deus estava com ele contra Israel? O último na história. O rei da Síria. Sabe aquela história de Ezequias? Né? Quando Ezequias estava lá assim, dentro da cidade de Jerusalém, acuado, aí vieram os exércitos da Síria, e aí tem aquela longa história, né, que conta sobre como o rei Senaqueribe e o chefe de exército dele também, eles foram falando assim, por que você está me resistindo? Deus está comigo, Deus me mandou subir contra vocês. Ele também usou esse argumento, só que ele estava errado, porque Deus matou o exército inteiro. Então, a última vez que alguém falou, Deus está comigo, se deu mal, né? A última vez que alguém falou assim, contra o povo de Israel, se deu mal. Só que aqui não foi assim. Então, disse Deus que me apressasse, Faraó diz. Portanto, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, ou ele te destruirá. Então, Josias deve ter pensado, como assim Deus te falou? Né? Lembre que, quando eles usavam esse nome Deus, Elohim, era um nome que usa na Bíblia, mas outros, é como hoje, né? Você fala Deus, a palavra Deus, tem pessoas que usam para falar do Deus da Bíblia, do Deus que nós adoramos, mas você pode usar Deus com letra minúscula, é a mesma palavra, para falar de outros deuses, né? Então, nada nos garante que esse faraó está falando do Deus verdadeiro. Ele pode estar dizendo Deus, mas se referindo a algum Deus dele. Nós não sabemos, mas é muito provável que ele não estivesse se referindo ao Deus verdadeiro. E como que ele tinha alguma palavra de Deus? Não sabemos, só podemos especular. Então, a princípio, Josias não tinha uma razão para acreditar que Faraó estivesse falando a verdade. Porém, o versículo 22 diz o seguinte: porém, Josias não voltou atrás. Faraó foi assim, ele foi, vamos dizer, até meio camarada. Ele falou assim: não me enfrente, não vamos fazer guerra aqui, porque eu nem estou querendo criar caso com você, eu estou indo lá para a Síria, para o rio Eufrates, eu não tenho nada contra você. Então, só isso aí poderia ser suficiente para Josias falar assim: tá bom, né? Eu não tenho por que brigar contra você. Eu acho que a questão seria mais aí, não tanto assim, Deus me falou, mas ele estava dizendo assim, eu não tenho nada contra você. Porém, Josias não voltou atrás. Pelo contrário, agora esse aqui não dá muito para entender. Pelo contrário, se disfarçou. Quando que você lembra de alguém se disfarçou para entrar na batalha? Acabe, né? Que Deus falou claramente, assim, mandou o profeta falar, não vá para a batalha que você vai morrer. Acabe falou assim, não, eu consigo enganar Deus.
né, Deus falou que eu vou morrer, mas eu vou me disfarçar, que Deus não vai conseguir ver que sou eu, né? Assim, é muito engraçado, assim, né? Mas pelo menos assim, é claro que estava pensando mais nos inimigos, né? Acabe falou assim, eu vou para a guerra, e a história lá é mais engraçada ainda, porque ele falou que o seu amigo, o rei Josafá, que temia a Deus, Acabe e Josafá, Acabe falou assim, Josafá, você vai vestido como rei, eu vou disfarçado. Olha que amigo, né? Porque você vai né, nas seus trajes de rei, aí você que vai ser alvejado, né? E Josafá, bonzinho foi, né? Aí o exército vinha contra, Josafá viu que eles iam matar, Josafá disse, Deus me ajude. Aí o pessoal viu que não era ele e parou, mas ele podia ter morrido, que ele também foi muito, vamos dizer assim, foi muito cabeçudo para, né, para ir à guerra quando Deus tinha falado. A história é cheia de contradições, né? Que o próprio Josafá falou assim, nós vamos para a guerra, mas você já perguntou para um profeta? Aí chamaram os profetas falsos, falaram assim, vai para a guerra. Josafá viu, não, esses profetas não são certos, chama o profeta de Deus. Aí chamaram aquele Micaías, ele também começou a falar assim, pode ir para a guerra. E o próprio Acabe falou assim, você não está falando a verdade. Aí Micaías falou assim, não estou mesmo. Aí ele contou a visão que Deus tinha dado para ele e falou assim, olha, você vai morrer na batalha. Josafá ouviu tudo isso, ele queria ouvir de um profeta e foi para a guerra assim mesmo, né? E foi vestido de rei e Acabe não, né? Mas Deus, que está acima de tudo, ele realmente fez cumprir a sua palavra. Então essa parte aqui de Josias, por que queria se disfarçar? É muito estranho isso, né? Então, Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para pelejar contra ele. Agora, eu sempre falo assim, olha, tem relatos na Bíblia, por exemplo, se a gente tiver só o de Reis, que eu li para vocês no início, só o relato de Reis, lá não fala desses detalhes, do que o faraó disse e tal, só fala assim, faraó foi para fazer guerra, Josias foi enfrentá-lo e morreu ali. Tragédia, mas não fala por quê. Agora, Crônicas deu mais esses detalhes. Se não tivesse esse final do versículo 22, a gente podia ficar em dúvida, dizendo assim, eu acho que Josias, ele estava fazendo uma coisa certa, ele queria impedir um rei estrangeiro que estava passando, ele não queria que fosse isso. Tem gente que especula que Josias tivesse já algum entendimento que ele estivesse do lado de Babilônia, mas isso é especulação. Eu acho que pode ser que tenha algum indício histórico, mas eu acho que não. Mas alguns historiadores e comentaristas dão essa ideia assim, de que Josias estava meio que em aliança com Babilônia. E sabendo que Faraó ia ajudar o inimigo de Babilônia, que é a Síria, que isso seria a razão por que Josias foi para a guerra. É uma especulação, mas é possível. Tá? Mas o que a Bíblia diz é isso aqui, ó. Não dando ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Aqui está falando que saíram da boca de Deus. Aqui está dizendo que realmente o que Faraó disse foi da boca de Deus. Veio pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Disse o rei a seus oficiais, tirai-me daqui, estou gravemente ferido. Seus oficiais o tiraram do carro, colocaram no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém, onde ele morreu. Sepultaram-no no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Bom, não é o foco principal, nem Crônicas, que deu esse relato maior e que dá a entender realmente que Josias foi teimoso. Josias não deveria ter ido para a guerra. Eu acho que isso está bem claro, né, nesse texto. Mas não é o foco principal. E já vou falar assim uma possível conclusão, mas vamos terminar a história aqui. Então, versículo 25, Jeremias é a primeira vez que cita. Jeremias é o grande profeta dessa época. De acordo com o livro de Jeremias, Jeremias começou a profetizar no 13º ano de Josias. Então, fazia anos já que Jeremias profetizava.
Só que, durante o relato bíblico aqui, não fala essa primeira vez que menciona Jeremias. Nós não sabemos, porque Isaías foi muito amigo de Ezequias, eles eram muito próximos. Agora, provavelmente Jeremias era amigo de Josias, mas não temos maiores fatos assim da interação entre eles. Mas Jeremias compôs uma lamentação, que Jeremias sabia muito bem fazer isso, né? Jeremias compôs uma lamentação. Essa lamentação não está na nossa Bíblia. Não temos. Tem um livro de lamentações, mas o livro de lamentações foi escrito depois da destruição de Jerusalém e não fala. Tem um versículo que às vezes as pessoas apontam que pode ter alguma referência, mas com certeza não é isso que nós temos aqui. Não é essa lamentação. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações. Esse livro de crônicas, quando ele fala assim, até o dia de hoje, quem compilou o livro de crônicas com bastante certeza foi Esdras, depois do cativeiro de Babilônia, né? Quase 100 anos depois dessa época aqui. Então, quando ele fala assim, até hoje, ele está dizendo, mais ou menos, vamos dizer assim, 100, cento e poucos anos, depois da morte de Josias, as pessoas estão lamentando ainda. Era uma lamentação. Então, eu queria que vocês sentissem, assim, na minha visão, né, como eu consigo, o que eu consigo decifrar disso aí? Tem muitas coisas que eu sempre falo, se a Bíblia não fala, a gente pode especular, a gente pode, me parece, tem esse indício, mas aqui, o único indício que dá é esse do versículo 22, Josias não deu ouvidos, e o que Faraó Neco falou com ele, veio de Deus, não que Faraó fosse um homem de Deus, esse é o ponto que nós precisamos focar aqui agora. Esse Faraó, não é um homem de Deus. E talvez, nosso tempo já acabou, mas talvez na próxima aula eu possa mostrar, tem uma profecia, tem um relato em Jeremias 46 que fala desse Faraó e fala que ele foi derrotado. Então, se Deus mandou Faraó para ir lá ajudar a Síria contra a Babilônia, ele não foi bem sucedido. Então eu queria que vocês entendessem isso. Esse empreendimento de Faraó, que ele foi lá para ajudar a Síria, não deu certo. Nessa batalha específica que ele foi derrotado, e alguns anos depois, ele ainda foi derrotado de novo, ajudando a Síria. Aí foi quando acabou a Síria de vez. A Babilônia tomou conta, se tornou a potência mundial. Então, o que eu estou querendo dizer? Faraó não é um homem de Deus. Ele não está fazendo as guerras de Deus. Ele não está sendo enviado por Deus para fazer algo que Deus queria que ele fizesse lá. Não. A gente tem confirmação na história e tem confirmação na Bíblia. Ok? Então, mas Faraó, e esse é o ponto que me toca profundamente. Por quê? São exceções, mas existem situações em que, até uma jumenta podia falar com Balaão, existem situações em que Deus usa pessoas que não são seus servos, não são pessoas corretas, não são pessoas que estão defendendo a causa de Deus, mas Deus pode falar através dessas pessoas. Ou seja, Josias teria que ter entendido, o que eu estou fazendo aqui? Faraó disse que não está vindo contra mim, ele não veio para lutar contra mim, então eu não tenho nada que fazer aqui. Deus não mandou. Por que Josias não buscou um profeta? Por que ele não falou assim, Deus, é para ir ou não é para ir? Então, eu acredito, assim, tem uma grande pergunta, que até andei pesquisando esses dias, pessoas que falam a favor e contra, assim, será que Josias errou ou não errou? Eu acredito que ele errou por causa desse versículo. Se não fosse assim, se não tivesse o testemunho das Escrituras dizendo, Josias não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Então, a Bíblia está confirmando que
apesar de Neco ser um homem nada a ver com os propósitos de Deus, Deus usou a boca dele. Então, às vezes, nós precisamos ouvir. Isso pode acontecer na nossa vida diária. Alguém pode falar uma coisa firme com você, mas quem é você para falar de Deus para mim? Você não é uma pessoa que ora, você não é uma pessoa... Deus pode falar usando, né, tanto assim na história, com dirigentes, com, sei lá, pessoas assim grandes, mas pode falar através de uma pessoa, vamos dizer assim, muito menos do que você, muito menos do que eu. Pode ser alguém na igreja, mas alguém menos, alguém que não tem uma história, não tem experiência. Deus pode falar com pessoas que nem conhecem a Deus. Neco não sabia quem era Deus, mas ele tinha esse senso de missão e de alguma forma ele falou e Josias deveria ter ouvido. Por outro lado, e essa é a coisa assim que a gente não consegue entender muito, porque Deus é soberano, então tem decisões nossas. É difícil a gente falar assim, o que teria acontecido se Josias não tivesse insistido em ir à guerra? Ele poderia ter ficado mais tempo, será que teria mudado alguma coisa? Então, nesse ponto, a gente sente que de alguma forma, por isso que segundo Reis terminou daquele jeito. Josias foi um rei maravilhoso. No relato bíblico, esse erro de Josias não mancha o relatório. Não mancha assim. Josias foi um homem temente a Deus. Ele errou, ele não devia ter ido para a guerra. Mas, por outro lado, Deus permitiu, porque, como Reis fala, segundo Reis fala, apesar de tudo que Josias fez, Deus não mudou a sua sentença. Então, o cativeiro estava para vir, esses outros reis, assim, não tinha mais como reverter, não tinha mais como adiar, então tinha chegado. Então, a tragédia, ela é dupla. É uma tragédia pessoal para Josias, mas é uma tragédia nacional, é uma tragédia para a nação de Judá, que era mais ou menos Deus falando assim, pronto, eu dei um tempo a mais, agora esse tempo a mais acabou. Então, o que a Bíblia enfatiza com a morte de Josias é mais esse sentido. Ele morreu e aí realmente a janela de oportunidade fechou, né? E olha, agora só quero terminar, estou meio além do horário, mas só queria terminar falando assim o seguinte. No versículo 25, então, fala sobre Jeremias, que compôs uma lamentação, e que até hoje os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações. Estas se tornaram tradição em Israel e estão escritas nas lamentações. Quanto ao restante dos atos de Josias e aos seus atos de devoção, conforme tudo o que está escrito na lei do Senhor. Olha só, mais uma vez, né? Enfatizando que ele fez tudo o que estava escrito na lei do Senhor. Aos seus sucessos, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Agora eu quero que vocês, só um versículozinho, rapidinho, estamos terminando. Zacarias capítulo 12, eu quero que vocês vejam uma coisa interessante aqui. Josias morreu nesse vale, assim, ele foi ferido, depois eles levaram para Jerusalém, de acordo com crônicas, ele morreu já quando estava chegando em Jerusalém, mas ele foi ferido mortalmente no vale de Megido, ou Armagedon, ok? Então, Zacarias 12 é um capítulo que fala sobre a conversão final de toda a nação de Israel. É uma profecia fantástica. Vou ler só versículos 10 e 11. Zacarias 12. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Gente, agora presta atenção.
O contexto aqui, ele fala no capítulo 12, depois ele fala no capítulo 13 e 14, sobre essa batalha final. Vai ter uma batalha final de todas as nações vindo contra Israel, e que vai ser a batalha que vai trazer Jesus de volta. E nesse momento, a gente não sabe exatamente como, né, mas na profecia de Zacarias, e isso é citado no Novo Testamento, tal, nessa profecia diz que nesse momento, quando Israel vai viver o momento mais dramático de toda a sua história, e isso porque quem conhece um pouco de Israel sabe que já teve muitos momentos dramáticos, mas Israel vai viver um momento muito dramático nos últimos tempos, né? Israel tem se fortalecido, hoje Israel tem armas, Israel é forte e tal, mas Israel vai viver um momento em que todas as nações virão contra Israel e não vai ter chance. É como quando a Síria veio contra Ezequias, não vai ter chance nenhuma. E aí fala até, assim, só para vocês entenderem, no versículo 14, capítulo 14 de Zacarias, né, versículo 2, fala: juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, etc. Versículo 3, então o Senhor sairá de onde? Lá do céu, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. É a volta de Jesus. Ok? Capítulo 14, essa é a volta de Jesus. A ideia é a seguinte: Deus gosta muito, sim, de aquele momento dramático. Se Deus não bradasse para Abraão lá do céu, Abraão estava quase matando Isaac. Se Deus não bradasse, ele teria matado. Mas Deus bradou. Então é uma intervenção. Vai acontecer de todas as nações estarem contra Israel, e se Jesus não vem com os exércitos do céu para derrotar aquelas nações, Israel já era. Então, mas antes disso, agora eu volto para o capítulo 12, onde a gente estava lendo. A casa de Davi, a nação de Israel, vai enxergar nesse momento, eles vão enxergar que Jesus é o Messias deles. Gente, vai ser um momento mais dramático da história. Israel vai enxergar que hoje os judeus ortodoxos, os judeus que são judeus religiosos, eles têm raiva. Jesus é um impostor, cristianismo é outra religião. Eles assim, e têm raiva por causa de tudo que o cristianismo fez, e matando e tal. Mas assim, eles têm, os judeus, muitos messiânicos que a gente conhece hoje, falam assim: eu fui criado para odiar Jesus. Jesus não era, ele era um traidor, um impostor, ele era judeu, mas não era. Eles vão enxergar que Jesus é o Messias deles, e não vai ser assim: oh, que interessante. Eles vão prantear como quem chora pelo primogênito. Gente, quem chora por um primogênito? Que tipo de choro que é? É um choro terrível. Agora que eu quero que vocês façam a ligação com Josias. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Todos os estudiosos entendem que Zacarias, que está aqui, Zacarias profetizou depois do cativeiro. Então isso aqui também é cento e alguma coisa, 100 anos depois da morte de Josias. Mas quando Zacarias estava profetizando assim, vai ter um grande pranto. Quando eles enxergarem o Messias, eles vão entender, e ainda fala assim, eles vão ver quem eles traspassaram, eles que mataram Jesus. Então, quando eles enxergarem que eles mataram o próprio Messias deles, que eles durante séculos, milênios, eles têm rejeitado, eles vão sentir uma angústia. Aí Zacarias fala assim: como que eu vou descrever essa angústia? Que tipo de pranto era? Ele comparou com o pranto do primogênito, mas ele comparou com o pranto que fizeram para o rei Josias.
Esse pranto do versículo 11 era o pranto da nação de Judá, porque Josias foi morto. Então eu queria que vocês entendessem, olha que tragédia. Que tragédia. Josias, um rei que fez tanta coisa, quando ele morreu, eles prantearam, e isso é uma figura, já essa batalha lá que ele foi morto, já aponta para essa batalha final, que Apocalipse 16 fala que vai ser no Armagedon, e aponta para esse momento em que os judeus vão prantear e vão sentir por Jesus o que como se ele tivesse, assim, era como se fosse um primogênito, como se fosse o rei Josias, assim, eles vão sentir tanta tristeza, mas eles vão se voltar para o Senhor. Então, é muito interessante a gente ver essas ligações, e a gente também vê que isso faz parte de algo que ainda vai acontecer. Senhor Deus, nós sabemos que vivemos em épocas muito difíceis, muita coisa difícil vai acontecer, mas também muita coisa gloriosa. Nós vemos no nosso país, estamos vivendo em momentos, não sabemos se o Senhor vai nos dar mais uma janela de oportunidade, nós oramos para isso, queremos que ainda que muita gente tenha se convertido nas últimas décadas, mas nós sabemos que tem muita gente que não conhece a Ti e que pode ser alcançado por um grande avivamento. Então, Senhor, nós oramos, Senhor, que sim, que o Senhor volte, que o Senhor prepare o caminho, que realmente todas essas coisas sejam aceleradas, que logo o Senhor venha para colocar o Teu reino, para colocar as coisas em ordem, para, ó Deus, para trazer paz e harmonia e justiça e renovação e restauração. Nós queremos tudo isso, Senhor, mas sabemos que antes disso muitas coisas precisam acontecer. Por isso nós pedimos, acima de tudo, sabendo que muitas coisas na nossa sociedade parece que não tem retorno. Mesmo que houvesse um governante melhor, ou governantes melhores para o Brasil, será que isso ia mudar a sociedade? Na verdade, a única coisa que vai mudar, o que precisa ser mudado, é um avivamento, é o Senhor alcançar o coração das pessoas, porque muita coisa tem acontecido também na nossa sociedade que parece que é irreversível, parece que tem coisas que não voltam mais. Ó Deus, mas é possível o Senhor alcançar o coração das pessoas. Por isso, Senhor, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, para que realmente o Senhor visite o Brasil e as nações do mundo com misericórdia, com restauração, com grande poder, ó Deus, para que as pessoas que amam a Ti, para que as pessoas que querem a justiça, que querem o certo, muitas pessoas desejam algo certo, muitas pessoas anseiam por justiça, anseiam por, ó Deus, por um governo de justiça, por uma sociedade de justiça. Senhor, alcança essas pessoas, ó Deus, com Teu mover. Nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, e aguardamos esse momento em que Teu povo de Israel há de, ó Deus, de ter o véu retirado e de ver quem o Senhor realmente é, ó Deus, e de realmente prantear e se arrepender profundamente para que o Senhor possa voltar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos nessa esperança. Amém.